Graça e paz, irmãos. Uma excelente e abençoada noite. O Senhor preparou para nós, né? Tá friozinho, glória a Deus por isso. E eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos 13. E o título é O Preparo para a Sua Segunda Vinda, a Segunda Vinda de Jesus. Só que eu queria falar uma parte antes assim. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus já falava, Deus já falava que pode passar o que for. Tudo vai passar. Mas as palavras que ele lançou não passará. E ele continua falando assim para preparar para a gente para a segunda vinda. Muitos falam que a segunda vinda está próxima, que tem acontecido alguns sinais. Isso a gente vai falar uma outra hora. Mas independente disso, a gente precisa estar atento, como diz na palavra. E fala assim, no 32. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem Jesus sabe quando ele voltará pela segunda vez. Nem ele sabe, somente o Pai. Por quê? Naquele momento, ele não saberia mesmo dizer. Ele estava aqui. Quando ele vai vir, só o Senhor vai determinar. O tempo de Deus não é o tempo nosso. E ele fala uma coisa que a gente sempre fala. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele fala orai e vigiai? Não. Primeiro ele fala vigiai e orai. Porque se você estiver vigilante com tudo que está acontecendo, você vai orar para aquilo que é correto. Tu vai olhar para aquilo que lhe precisa ser orado, para a circunstância certa ser orado. Sabe quando muitos pregadores falam assim, você está pedindo certo? Você está orando certo? Aí a gente fala assim, mas por que ele está falando isso? Porque às vezes a gente não para e não vigia sobre aquilo que a gente precisa fazer orar. Muitas das vezes a gente ora, o Senhor, vou dar um exemplo, tá? Mude meu filho, mude meu filho, mude meu filho, tá? Repetindo. O Senhor sabe que você está pedindo mudança pro seu filho. Logo depois ele te irrita, você já mandou um monte de nome. Já chamou ele disso, falou aquilo, falou até nomes, até palavrões. Ei, palavra é poder, viu? Lembra a primeira estrofe que eu falei aqui? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão? Se vê alguma retórica aqui de Jesus falando algum palavrão? Falando, a não ser aqueles que são amaldiçoados porque zombaram do Pai e zombaram do Espírito Santo, que são pecados assim irrefutáveis. Os demais ele nunca amaldiçoou. Ele não chamava de palavrões, ele não colocava pessoas com adjetivos, entendeu? Chulos. Então, quando ele fala vigiai e orai, um dos exemplos é esse, tá? Você tem que estar vigilante para você orar para a questão certa. Às vezes você está tão envolvida na situação que você ora e não vê mudança, porque a mudança precisa acontecer em você. Precisa acontecer em mim. A oração tem que ser feita diferente. A oração tem que ser para os dois, se for um casal. A oração é talvez a sabedoria para conduzir aquela situação. Porque a gente precisa vigiar e orar. Porque ninguém sabe quando chegará o tempo. Tempo não é nosso, tempo é do Senhor.
E quando ele fala vigiai e orai, aqui vigia, olha, siga os caminhos que eu tenho te dado, siga o que eu te tracei, siga as determinações que eu coloquei para tua vida, porque tu não sabe o horário que eu chegarei. O Senhor chegará como um ladrão. Lembra das 5 virgens prudentes e as 5 nécias? Então, é por isso, as prudentes, elas vigiavam. E nós? Só queremos orar, pedir? Não, a gente precisa vigiar. Aí ele fala: e como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Aqui ele já falou: ei, eu vou embora, mas vocês vão ter que autoridade, vai ter cada um a sua obra, e alguns porteiros serão vigilantes. Ao mesmo tempo, nós temos obras, autoridade e temos que ter vigilância. Mais uma vez ele alerta sobre a palavra vigiai. 35 ele fala: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo-os a todos: vigiai. Gente, olha, são 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. 6 versículos. Ele fala 1, 2, 3, 4 vigiais. E ele só fala um orai. Aqui ele tá falando: ei, quando eu voltar, eu não quero só vocês orando, quero vocês vigilantes quanto à vida de vocês, tá? Não é na vida dos outros não, tá? Cada um cuida do seu. Deixa eu lembrar só vocês que a salvação é individual, tá? Então, não é pra cuidar da vida dos outros não, viu? É pra cuidar da sua. É pra ver o que você tá fazendo. Você tá sendo o que nessa terra? Você já recebeu poder, autoridade, você já recebeu direção. E você tá fazendo o que? Você tá sendo vigilante? É a pergunta que o Senhor tá te fazendo hoje. Você está sendo vigilante? Vigiai e orai. Não é orar e vigiai, não. Vigiai primeiro. Vigiai como é que você se prostra, como você aparece, como que você está diante dos seus. O Senhor Jesus está mandando dizer isso. É fácil orar? É fácil vigiar? Não. Ele não quer a gente dormindo. E quantos estão dormindo na fé? O Senhor hoje manda: desperta tu que dormes. Tu não é capaz às vezes de vigiar 1 hora, como foi Pedro e alguns discípulos quando ele foi lá chorar antes no Getsemane? Vocês precisam aprender a ser vigilantes. Eu preciso aprender a ser vigilante. Então hoje Deus te pergunta: vocês estão sendo vigilantes? E pergunta a mim: eu estou sendo vigilante? E em que precisamos melhorar nossa vigilância? Sabe um dos maiores defeitos nossos, que a gente não vigia? Sai da nossa boca. Tem uma frase que fala assim: a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, vigia no que você fala. Se você começar a vigiar, se muda até seu coração, muda seu caráter, muda seu jeito de ver as pessoas. Sabe por quê? Você não é santo. Você não é perfeito. Tem pessoas que são iguais a você. Tem pessoas melhores que você, pessoas piores que você. E no final, nós todos somos iguais. É só a gente que acha que tem pessoas melhores e piores que a gente. Não é isso que você escutou a vida inteira? Que tem gente melhor que você, gente pior que você? Somos todos iguais. Todos temos defeitos e qualidades.
Todos temos temores e audácias. Todos temos lutas, mas temos vitórias. O Senhor nos fez iguais. Do pó fomos feitos, o pó voltaremos. Então seja vigilante. Com o quê? Pergunte ao Senhor Jesus. Ele vai te dar a resposta. Amém? Mas vigia principalmente na sua boca, na língua, no que você tem falado, no que você tem proclamado, no que você tem dito dentro de casa. Lembra que teus palavras têm poderes. Então para de falar palavrões, de amaldiçoar, xingar, colocar nomes, xingamentos. Seja vigilante. Aqueles que puderem, compartilhem, por favor, que essa palavra possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Fico grata àqueles que comentam, fico muitíssimo grata àqueles que têm me acompanhado. Deus abençoe, entre na vida de vocês, seja misericordioso e, acima de tudo, que a vontade dele seja acima da nossa. Que ele possa fazer assim maravilhas ainda, que os seus olhos possam contemplar maravilhas do Senhor ainda esta semana, em nome de Jesus. Aqueles que puderem compartilhar, amém. Aqueles que não se sentirem de compartilhar, amém também. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu espero que essa palavra tenha te atingido. E se aconteceu, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu estou aqui como serva dele. Enquanto ele me der ordem, eu estarei aqui. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom Adonai. Uma boa e abençoada noite. Paz.